Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o primeiro capítulo a partir do versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Leremos dos versículos 1 ao versículo 8. Mas, se você me permite, antes da nossa leitura, eu gostaria de contar a você uma historinha na qual eu estou incluído. Embora você talvez não esteja lá muito interessado em saber alguma coisa sobre mim, mas eu não me importo. Eu vou contar a si mesmo, é legalzinho. Morar na zona rural tem as suas vantagens. No meu caso, eu nasci numa localidade da Bahia, numa parte de um vilarejo chamado Boa Vista, algumas poucas dezenas de metros das margens do rio São Francisco. Exatamente onde os meus pais e parte da minha família ainda moram. Então, é possível naquela região, dependendo da localização onde você esteja, ver tanto o nascer quanto o pôr do sol. Morram de inveja. Algumas vezes, na minha infância para a adolescência, eu saía com meu pai para pescar, com um dia ainda escuro. Não era uma pesca esportiva. O meu pai era um pescador profissional, ele dependia exclusivamente daquela atividade para sobreviver. Naqueles dias, no meio do rio São Francisco, logo cedo pela manhã, dava para perceber exatamente o momento que os primeiros raios de sol, os primeiros sinais brilhantes da manhã, apontavam no horizonte do leste do Vale do São Francisco. Então, naquele momento, qualquer criança ou adolescente como eu sabia que o dia estava clareando. A noite chegou, a noite passou, chegou o dia. Que maravilha! Era possível apreciar os espelhos d'água cintilarem tanto ao redor quanto a alguns metros do nosso barco. O sol nutria a manhã com o seu brilho, e as primeiras horas da manhã traziam consigo um dia no qual os homens podiam pescar, cultivar a terra, cuidar dos animais e as donas de casa dos seus deveres domésticos. Se eu fosse um crente naqueles dias, poderia muito bem lembrar das palavras do salmista. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, 24. Se as trevas no Evangelho de João simbolizam o pecado e a queda, a luz, por outro lado, simboliza a vida. E assim como os primeiros sinais cintilantes no horizonte do leste do Vale do São Francisco denunciam o início da manhã, os primeiros versículos do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos apresentam os sinais iminentes da chegada do Messias, a brilhante estrela da manhã, conforme o próprio Jesus Cristo assim se autorrefere em Apocalipse 22, 16. Nesses primeiros versículos temos os primeiros raios de sol e os primeiros sinais brilhantes da manhã, dissipando as trevas nas quais os homens nelas estão imersos. Estamos na iminência da plenitude do tempo, do ano aceitável do Senhor, duas expressões tecnicamente bíblicas que designam a chegada do Messias. Finalmente, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está prestes a se manifestar. Mas antes disso, as trombetas de um profeta esquisito soam. A sua mensagem sobre aquele do qual ele não é digno de desatar as correias das suas sandálias. Vamos ler então Marcos 1, a partir do primeiro verso. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías, eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho.
Voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Esta é a palavra de Deus. Baseados nesses primeiros versículos do Evangelho, que acabamos de ler, vamos meditar sobre a mensagem que tem como título Na Aurora das Boas Novas. Na Aurora das Boas Novas. E o faremos considerando 3 partes. Na primeira, abordaremos o prólogo e a antiga profecia, entre os versos 1 e 3. Na segunda parte, o mensageiro e a mensagem, entre os versos 4 e 6. A ratificação profética, entre os versos 7 e 8. Então, desta vez, não tem DDD, vocês vão ter que memorizar de alguma maneira aí essas partes. Quem esteve aqui na última mensagem, imagino que lembra a respeito disso. Então, se nesses 3 últimos domingos pela manhã nós temos ouvido sobre a luta do profeta Abacuque perante Deus em face do sofrimento do seu povo causado por nações perversas como os babilônios, eu devo dizer que a intenção de Marcos, ao escrever este evangelho em meados e final da década de 60, do primeiro século, foi retratar a pessoa e a missão de Jesus Cristo para os cristãos romanos que estavam enfrentando uma dura perseguição sob o domínio de Nero, que era um imperador extremamente excêntrico e maníaco por grandeza. Se você lembra de alguma coisa a respeito de história geral, você deve se lembrar disso. Ele era tão louco que ele era odiado pelo seu povo e foi capaz, inclusive, de mandar assassinar a sua mãe, Agripina. E ele é famoso na história justamente por ter sido responsável pelas primeiras perseguições aos cristãos por parte do Império Romano. Inclusive, a tradição da igreja primitiva é unânime em afirmar que o apóstolo Pedro, que provavelmente serviu como fonte para Marcos escrever este evangelho, ele teria sido morto justamente nos últimos anos do imperador Nero. Então, certamente, o evangelho de Marcos serviu de grande refrigério e esperança para os cristãos romanos do primeiro século. Marcos, portanto, busca fortalecer a fé daqueles cristãos, registrando a maravilhosa notícia sobre a qual eles criam, o evangelho da graça de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, vamos para a nossa primeira parte, que trata sobre o prólogo e a antiga profecia. Marcos inicia o seu evangelho, então, com um prólogo, no versículo 1. O que é um prólogo? No antigo teatro grego, o prólogo era a primeira parte de uma trama, em forma de monólogo ou diálogo entre os personagens, em que se fazia a exposição do tema daquela trama. E na literatura, especificamente, o prólogo ficou reconhecido como o texto introdutório e explicativo de uma obra literária. E Marcos o faz aqui em grande estilo, fazendo uma afirmação em que cada palavra está ricamente carregada com significados preciosos. O que diz, então, o versículo 1? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Qual é a intenção de Marcos em registrar essas palavras no seu prólogo? Primeiro, por uma questão de propósito, diferentemente de Mateus e Lucas, Marcos
ele não trata, por exemplo, sobre a genealogia de Jesus Cristo. Ele prefere iniciar o seu evangelho com a palavra grega arche, que significa primeiro, ou em termos de origem ou princípio. Primeiro é o mesmo que origem e princípio. 2 segundos para você lembrar de dois textos bíblicos, ou de 2 livros bíblicos, que eles iniciam com a expressão no princípio. Isso aí, lembraram? Gênesis e Apocalipse. Muito bem. Assim como João, de certa forma, Marcos introduz Jesus como uma personalidade tão majestosa que inaugura um evento tão grandioso quanto a criação do mundo. Pois, afinal, irmãos, Jesus inaugura uma nova criação, não é verdade? Isso significa que o Evangelho se origina no próprio Deus, o mesmo autor e originador de tudo o que existe. Ernest Lohmeyer, um falecido acadêmico alemão de Novo Testamento, escreveu o seguinte, que o termo princípio, na Bíblia, obviamente, considerando a doutrina da redenção, assinala o cumprimento da palavra eterna de Deus. Portanto, biblicamente, princípio trata-se de um termo deverazmente solene. Segundo, princípio de quê? Do Evangelho, das boas novas, das boas notícias. A palavra evangelho é também um termo em que, antes de Marcos registrá-lo aqui, ela já tinha um significado histórico. Por exemplo, na antiga Grécia, era muito comum celebrar o nascimento de um grande rei, justamente com essa expressão evangelho. Então, quando se tinha o nascimento de um grande rei, ele usava a expressão, esse termo evangelho, ou quando, por exemplo, havia-se uma grande vitória militar de grande proporção, eles usavam esse termo evangelho. Então, Marcos, nesse prólogo, apresenta aos seus leitores o verdadeiro rei. Terceiro, segundo Marcos, quem é o autor do evangelho? Quem é o autor dessa boa notícia, dessas boas novas? Jesus Cristo. Essa é uma revelação extremamente chocante. Marcos destaca em seu prólogo que este evangelho tem como autor Jesus, aquele mesmo que andou entre os rejeitados, fez inúmeros milagres, foi preso, crucificado, morto e sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia e agora se encontra à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O Messias prometido em todo o Antigo Testamento, o Messias que redimiria o seu povo, aquele que Jesus viveu, aquele Jesus viveu entre os homens, e o verdadeiro Messias, o nosso Salvador. Irmãos, isso não é qualquer boa notícia. Isso não é uma notícia cujo efeito tem prazo de validade, cujo efeito é gerar uma alegria passageira. Não! Isso é o Evangelho de Jesus Cristo, o Messias tão aguardado. O Messias que convergiria todas as expectativas fragmentadas do povo de Israel. Sim, porque uns acreditavam que esse Messias seria um profeta, outros acreditavam que seria um rei, outros acreditavam que seria um sacerdote. Eles não compreendiam que Jesus convergia todos esses ofícios de forma perfeita. E quarto, e mais chocante ainda, Marcos afirma em alto e bom som, por assim dizer, que esse Messias é Jesus, o Filho de Deus. E com base em que ele afirma isso? Com base em uma das coisas mais sublimes, impressionantes, extraordinárias e belas na história da revelação. Qual? A manifestação visível e audível do testemunho revelacional da Trindade a respeito de Jesus, no momento do batismo de Jesus Cristo, autenticando dessa forma a veracidade redentiva de Jesus
como Messias, o Filho de Deus. Veja você mesmo aí, na sua Bíblia, nesse mesmo capítulo, entre os versos 9 e 11, do Evangelho de Marcos, no versículo 9, naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre eles. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu Filho amado, em você me agrado. Então veja, que passagem maravilhosa, uma manifestação no mesmo texto da Trindade, autenticando a messianidade do Senhor Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, com que força essas verdades a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, têm chegado ao seu coração? Isso muda o modo como você lida com os seus desafios diários, os seus pecados, os seus dilemas, as suas decepções e frustrações, as suas conquistas temporais, os seus dias de férias, a sua ida àquele restaurante de comida deliciosa. E no seu relacionamento conjugal, na criação de filhos, dos seus filhos, você coloca todas essas coisas sob a perspectiva eterna do Evangelho? Aplique os valores do Evangelho em tudo isso na sua vida. Lembre-se que a sua morada definitiva, meu irmão, minha irmã, é com Cristo. E você que ainda não se rendeu a Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus, ainda não fez isso? Não? Que loucura! Que insanidade é essa? Você tem ideia do desperdício de vida que você está fazendo? Você não pensa no julgamento e juízo divinos? Não pensa na condenação eterna se você não tem Jesus Cristo? Meu querido amigo, arrependa-se e renda-se hoje mesmo ao Senhor Jesus Cristo e todos os seus pecados serão perdoados e você será recebido por Ele e com Ele você receberá todas as bênçãos do Evangelho. Faça isso e faça agora. Nos versos 2 e 3, acompanhe, por favor, comigo a leitura. Como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Nós, então, temos a antiga profecia sendo cumprida em Cristo. As aspas que você leu aí, que estão entre os versos 2 e 3, e que Marcos as destaca como a citação do profeta Isaías, na verdade, trata-se de uma combinação de passagens do Antigo Testamento. Deixe-me explicar melhor. Quem é esse mensageiro do versículo 2? Ou a voz que clama no deserto, no versículo 3, aí na sua Bíblia. São referências a João Batista e ao seu ministério como precursor do Messias que viria após ele. A referência ao envio do mensageiro, que é João Batista, no versículo 2, está baseada fundamentalmente em Malaquias 3:1, e a segunda e maior parte desta profecia, que aparece no versículo 3, corresponde a Isaías 43, que também é citada pelos outros 3 evangelhos, quando eles referem-se a João Batista como precursor de Jesus. Portanto, neste caso, você deve entender que Marcos cita Isaías 43 como um elemento definidor das profecias messiânicas, como, digamos, como uma profecia-chave, como um elemento definidor dessas profecias para fundamentar o cumprimento
dessa promessa relativa à antecipação da vinda do Messias. Assim, temos os registros bíblicos sobre o Messias, centenas de anos antes da primeira vinda. Portanto, irmãos, o Evangelho não cai de paraquedas na história da revelação. Aliás, irmãos, é muito importante mencionar isso. Não existe fé cristã sem história, sem fato, sem evidência. Se você conceitua a fé cristã, evidentemente, como algo desconectado de racionalidade e evidência histórica, então a sua fé é uma coisa muito diferente do que a Bíblia descreve, do que a Bíblia conceitua. A história da redenção é o fundamento da nossa fé. Tudo na Bíblia, no Antigo Testamento, a narrativa da criação, a lei, as narrativas históricas, as profecias, os livros de sabedoria, são como uma única nascente com vários afluentes que convergem e desaguam para um rio principal, para o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Portanto, você não pode ver a Bíblia como um conjunto de livros com histórias independentes, como unidades, como ilhotas isoladas. Em última análise, a Bíblia é um único livro com um só autor que escreve e conduz toda a história redentiva. Numa citação livre de D.A. Carson, um erudito bíblico de Novo Testamento, sobre a fé no Evangelho, ele diz o seguinte, note bem, a validade da fé depende em parte da verdade do objeto da fé. A validade da fé depende em parte da verdade do objeto da fé. Em outras palavras, D.A. Carson diz o seguinte, a Bíblia nunca encoraja a crer em alguma coisa que não seja verdade. Na verdade, quando a Bíblia instrui você a aumentar a sua fé, ela não diz a você, cale a boca, apenas acredite. A maneira como a Bíblia ensina você a aumentar a sua fé é exatamente por meio da articulação da verdade. D.A. Carson está corretíssimo. Toda a narrativa das Escrituras tem como objetivo articular inteligentemente a verdade a respeito da autenticidade do nosso Salvador, Jesus Cristo. Meu irmão, esteja muito seguro que a fé que você professa em Jesus Cristo está fundamentalmente muito bem articulada na história. Você não precisa se preocupar com isso. Não há a menor razão para você duvidar da veracidade da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos para a segunda parte da nossa mensagem, que trata sobre o mensageiro e a mensagem, entre os versos 4 e 6. No verso 4, podemos ler o seguinte, e foi assim que João Batista aparecia no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Verso 6. A roupa de João era feita de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, aparece João Batista, ou João o Batista, proclamando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O nome João significa o Senhor é gracioso. E Batista é uma referência a um aspecto do seu ministério, uma vez que ele batizava no Rio Jordão todos aqueles que demonstravam arrependimento e confessavam os seus pecados. O batismo significa, literalmente, afundar totalmente, mergulhar
ou submergir. Então, se você é batista, essa é uma das razões pelas quais você é um batista. O batismo, na época de João, não era exatamente uma novidade. O batismo não era uma novidade no antigo Oriente Próximo. Para mencionar pelo menos 2 exemplos no judaísmo, os judeus já batizavam os gentios prosélitos, ou seja, aquelas pessoas que se aproximavam do judaísmo e se convertiam ao judaísmo. Elas precisavam ser batizadas para serem admitidas no judaísmo, porque os judeus reconheciam aquelas pessoas como pessoas impuras. E os essênios, um grupo sectário religioso, também já praticavam o batismo, ou o autobatismo, na região de Qumran, uma região próxima do Mar Morto. E esses rituais de purificação diária que eles praticavam simbolizavam a purificação escatológica de Deus, isto é, Deus purificaria definitivamente o seu povo por meio do seu Espírito. Mas o batismo que João praticava, ele tinha uma singularidade, juntamente com a sua mensagem. Porque, ao batizar, João conclamava as pessoas ao arrependimento. No entanto, o batismo que João ministrava era um batismo simbólico, provisório, que apontava para uma realidade permanente e poderosa que estava por vir. Tanto é que no verso 8, ele vai dizer que ele batiza com água, mas virá aquele, quem? Jesus Cristo, que batizará com o Espírito Santo. Uma outra coisa que eu devo mencionar é sobre o estilo de vida de João Batista. Deve ter também chamado a sua atenção no versículo 6. A sua roupa era feita de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro. E, além disso, ele se alimentava de mel silvestre. Talvez para os paladares ocidentais aí não seja lá uma boa refeição. Mas essa era um tipo de dieta de João Batista. Então, apesar de João Batista estar na aurora das boas novas, isto é, aplainando as veredas para o surgimento do Messias, João Batista ainda pertence ao grupo dos profetas do Antigo Testamento. Ele é o último profeta desse grupo, por isso a sua vestimenta era muito semelhante à do profeta Elias, além dele ter exercido um ministério incisivo que lembrava o ministério de Elias. Tanto é que, veja só, se os judeus batizavam apenas os prosélitos, João, na verdade, diz, não, o batismo é para todo mundo. Vocês também são impuros. Todo mundo precisa batizar, todo mundo precisa se arrepender, uma vez que o batismo simbolizava arrependimento. Significava que judeus e gentios estavam encerrados na mesma condição, precisando desesperadamente se arrepender dos seus pecados e confiar no Messias que estava por vir. O próprio Jesus se referiu a João Batista como Elias. Eu falei a respeito dessas vestimentas de João Batista, que lembrava as vestimentas de Elias. O próprio Jesus se referiu a ele como Elias, o Elias que os judeus provavelmente esperavam que viria antes do Messias. Mas quem desempenhou esse papel de precursor do Messias foi justamente João Batista. E quanto ao fato de comer gafanhotos, isso não era uma dieta absolutamente estranha ao povo judeu, uma vez que era uma dieta admitida, o sistema dietético do povo judeu, admitido inclusive pela lei de Deus, lá no livro de Levíticos. Para uma aplicação dos versículos 4 a 6, eu destaco o versículo 4, que está escrito: "E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados." Num texto paralelo a esse, em Mateus 3:2, ao fazer isso, João dizia: "Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus." Palavras bem similares à do próprio Jesus Cristo em Marcos 1:15, no início do seu ministério na Galiléia, quando ele dizia: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho." Irmãos,
levar a sério uma notícia dessa sobre arrependimento e a realidade do reino de Deus faz nos balizarmos as nossas prioridades. São os valores do reino de Deus que balizam as nossas prioridades. Se você os leva a sério, então talvez haja coisas que você valorize tanto e passe a se tornar secundárias na sua vida. Você já viu aquele tipo de pessoa acumuladora? Qual é o problema dela? O problema é que ela perde a capacidade de selecionar o que realmente importa e desprezar aquilo que é lixo. Meu irmão, o que você tem acumulado? O que tem afligido o seu coração? Que tipo de fardo você tem carregado desnecessariamente? Será que você tem sofrido mais do que é necessário sofrer diante das suas preocupações? Desejando abarcar coisas, acumular coisas que, se colocadas sob a perspectiva dos valores do reino, seriam consideradas lixo? Essas coisas não estariam impedindo você de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E nunca pense que essas coisas às quais eu me refiro sejam necessariamente coisas ruins. Podem ser coisas legítimas, mas quando colocadas acima das prioridades daquilo que é eterno, então a sua atitude para com elas passam a ser, sim, pecaminosas. Passam a ser, sim, pecaminosas. Na mesma profecia de Isaías 40, ou seja, a mesma profecia que Marcos aplica aqui, relacionada a João Batista como mensageiro, antecipando a vinda do Messias, nessa mesma profecia, lá nos versos, entre os versos 6 a 8, está escrito o seguinte, ouça bem. Uma voz diz, proclame. E alguém pergunta, que é de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A verdade, irmãos, é que quanto mais refinamos o nosso paladar nas maravilhosas promessas de Jesus Cristo, mais se tornam pálidas e sem graça as coisas desta vida que não têm valor eterno. Apegue-se cada vez mais a Jesus Cristo. Terceira e última parte, a ratificação profética. Nos versículos 7 e 8 está escrito, e João pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizarei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Se lá nos versículos 4 e 5, João aparece proclamando o batismo de arrependimento, de modo que as pessoas daquela região eram atingidas por sua mensagem e, ao confessar os seus pecados, eram batizadas. João, assim, preparava a estrada para a vinda do Messias. Nesses versículos 7 e 8, João torna a luz das profecias messiânicas mais clara ainda, à medida que ele dá detalhes sobre esse Messias. E como ele revela isso? Primeiro, ele diz no versículo 7 que a pessoa que virá depois dele é mais poderosa do que ele. Logo, o papel do ministério de João Batista é jogar um holofote na pessoa de Jesus, para que as pessoas creem em Jesus como o Cristo Todo-Poderoso. Esse é o papel de João Batista, é jogar um holofote em Jesus. James Edwards, um comentarista bíblico do livro de Marcos, ele chama a atenção para o fato de que essa descrição de João
Batista a respeito de Cristo no versículo 7 está praticamente, de forma compacta, antecipando uma parábola que Jesus conta em Marcos 3, aos fariseus, quando Jesus, é acusado pelos fariseus de expulsar demônios por meio do maioral dos demônios, ou Beelzebul, ou Satanás, em outras palavras, o que não fazia o menor sentido. E em reação a isso, Jesus, em Marcos 3,27, diz o seguinte aos fariseus: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. No nosso bom português, Jesus estava dizendo basicamente o seguinte: a tolice de vocês é tão grande que vocês não percebem que o que eu faço é exatamente o contrário do que vocês estão dizendo. Se eu expulso os demônios, não é porque eu faço por meio de Satanás, isso não faz o menor sentido, mas justamente porque Satanás está sob o meu total domínio, e exatamente porque eu sou mais poderoso do que ele. Essa é a lógica. O Messias descrito por João é o Messias todo-poderoso. O Messias que tem plenos poderes, inclusive, sobre o mal. Um Cristo de quem João não é digno de curvando-se, desamarrar as correias das suas sandálias. E essa, irmãos, é uma descrição extremamente impressionante de João Batista, porque esse ato de desamarrar as sandálias na época de João era uma tarefa reservada exclusivamente para escravos. Um ato extremamente humilhante para uma pessoa fazer. No entanto, o que diz João? Eu não sou digno de nem mesmo desatar as correias da sandália dele. Irmãos, ao ler isso, para quem vai a sua atenção? Para a humildade de João Batista? Ou para o fato de que João está exatamente descrevendo a atitude apropriadíssima de qualquer pessoa instruída na palavra que se depara com o poder, a glória, a majestade e a dignidade do Filho de Deus. Para qualquer pessoa instruída pelo Espírito e com um pingo de sanidade mental, essa é a atitude apropriada, é a atitude correta, a de humilhação. E depois disso, o que lhe resta? Adorá-lo. A adoração. Um segundo ponto a ser destacado a respeito da ratificação profética de João Batista é que o batismo de João é um batismo que ele faz com água. Esse batismo com água seria substituído pelo batismo com o Espírito Santo. E tal batismo significa basicamente a obra purificadora e capacitadora do Espírito Santo no coração de um novo convertido, no momento da sua conversão. Você pode ver isso em 1 Carta aos Coríntios 12, 13, depois. Além disso, esse batismo com o Espírito Santo representa o cumprimento das promessas do Antigo Testamento ao povo da Nova Aliança. Para citar duas passagens do Antigo Testamento sobre isso, sobre essa obra que o Espírito Santo faria no coração daqueles que creriam em Cristo como o seu único Senhor e Salvador. Temos Ezequiel 11, 19, por exemplo. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne. O que é isso aqui? Isso tem a ver com conversão. Conversão de uma pessoa que estava imersa em trevas, teve o seu coração regenerado e agora ela foi convertida. Uma outra passagem, Joel 2, 28, passagem esta que foi cumprida no livro de Atos. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, isto é, sobre todos aqueles de toda a humanidade que creriam na pessoa de Jesus Cristo. Se você tem Cristo,
necessariamente, inevitavelmente, o Espírito Santo habita em você. Então, João era um arauto de Jesus enviado para anunciar a sua chegada. A pregação de João Batista era uma ratificação profética, uma vez que ele confirma a autenticidade e a veracidade das antigas profecias do Antigo Testamento sobre a primeira vinda do Messias. Irmãos, Jesus veio e alcançou o nosso coração. Você lembra do dia da sua conversão? Ou quando você resolveu levar a sério a fé cristã? Você medita de vez em quando sobre quem você era e quem você é hoje? Se você entregou de fato a sua vida a Cristo, lembre-se que você estava sem Deus no mundo, sem esperança, cego e morto em seus delitos e pecados. Sem Cristo, você estaria fatalmente perdido por toda a eternidade, sob terrível juízo de Deus, condenado para sempre. Mas o nosso precioso Salvador Jesus Cristo veio e alcançou você. Querido irmão, traga sempre isso à sua memória nos seus dias difíceis, mas também nos seus dias alegres. Não veja o Evangelho somente como algo que aconteceu no seu passado, mas use-o para fortalecer-se e tornar-se cada dia mais maduro e robusto na fé em Jesus Cristo, à medida que você medita na maravilhosa graça que te alcançou. Você é o que é hoje, porque a graça de Cristo te alcançou e das mãos dele ninguém jamais pode arrebatá-la. Se você está em Cristo, a sua sentença é uma só: desfrutar de uma alegria indizível e jamais experimentada por você ao lado da pessoa incomparavelmente mais doce que você já viu, Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos orar. Querido e amado Pai, quão grandiosa graça, quão maravilhosa graça, que amor maravilhoso, que amor infinito. Jesus veio e nos alcançou. Oh, que maravilha, Senhor Deus! Oh, que coisa maravilhosa, Pai! Nós fomos alcançados. Nós poderíamos repetir essas coisas por toda a eternidade, Senhor. Porque Tu és digno. Porque Tu conquistaste, Senhor Deus, pessoas que não queriam saber de salvação, até porque não tinham a menor ideia do quão valioso é isso. Mas o Senhor veio e o Senhor nos alcançou. Ó Senhor, ajuda-nos a reagirmos com muita gratidão, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos alegremente operosos no Teu reino. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos pessoas incansáveis no trabalho do Teu reino. Ó Senhor, que maravilha, Tu nos alcançaste, Senhor. O Senhor veio e nos alcançou, Pai. Nós louvamos o Teu santo nome por isso. Nós Te agradecemos, Senhor Deus. Nós não merecíamos, ó Pai. Nós não merecíamos, Senhor Deus. Nós estávamos imersos na nossa rebeldia, na nossa ignorância. Não queríamos saber de salvação. Mas o Senhor veio e nos alcançou. Assim nós agradecemos no nome do Teu Filho precioso, Jesus. Amém.